Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que Zé Dirceu voltou. O Zé lá de 68, o Zé da construção do PT, o Zé que mudou seu rosto em Cuba, voltou para o país, foi morar no interior do Paraná, era o Zé do Caroço. Tinha a música, ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. E o Zé era casado com uma dona da boutique, a mãe do Zeca Dirceu. Enfim, o Zé, que foi o cara que articulou a chapa, o Lula, em 89, e depois elegeu, ajudou muito, foi o grande construtor da vitória de 2002, fazendo inclusive a chapa ali, a chapa com o vice do PL, que era o Zé de Alencar, um grande empresário, dando uma cara mais suave para o Lula para poder ganhar a eleição, e o Zé que depois veio a ser condenado pelo mensalão e foi preso, e antes foi cassado no Congresso Nacional por falta de decoro. O Zé voltou. E a pergunta que não quer calar é: o que o Lula acha disso? O Lula acha bom, o Lula acha ruim. Como foi a relação sempre do Zé com o Lula? Quero dizer aqui que eu não estou na cabeça do Lula. Eu não sei dizer o que o Lula pensa hoje, mas quero dizer que o Lula e o Zé trabalharam juntos por muitos e muitos anos, sendo sempre o Lula a figura pública mais proeminente. A grande liderança popular para fora era o Lula, o grande articulador político e construtor orgânico do PT era o Zé. Era o Zé. O Lula ia viajar para os lugares para falar com o povo, fazer comício. Quem ia lá para o Amapá para convencer políticos a se filiar no PT, a construir diretórios, era o Zé, não era o Lula. Então, eles funcionaram muito bem por um longo período, mas teve, assim, um estremecimento ali na época do mensalão. O Zé achou que o Lula podia ter sido defendê-lo de uma maneira mais forte. Eu fui fazer uma entrevista com o Zé Dirceu, por exemplo, junto com o Glauco Faria, que esteve conosco aqui no Fórum 11:30, e era a entrevista 2 dias antes da votação de sua cassação. E aí eu pergunto, e a relação com o Lula, como é que é, Zé Dirceu? E ele me diz, o personagem é difícil. Eu fiz, a matéria acabou sendo publicada a posteriori, depois da cassação dele, era a capa do Zé, tinha uma matéria explicando sobre sua cassação, na época era revista impressa, a gente não fazia como hoje, aqui onde a gente chama as pessoas e fala ao vivo, e o Zé já estava cassado quando a revista foi às bancas. O Estadão viu a matéria e deu manchete de domingo para Fórum, uma entrevista da Fórum, onde o Lula dizia o personagem é difícil. Antes, o assessor de imprensa do Zé Dirceu na época me liga e fala, não, ele não falou isso, eu estava na entrevista. Eu falei, ele falou, eu tenho isso gravado. Aí eu falei, pergunta para ele. Você já perguntou para ele se ele não falou, se ele quer desmentir a informação? Aí depois de meia hora o assessor de imprensa do Zé falou, não, ele me disse que ele falou. O Zé disse, não foi, porque ele queria que aquilo repercutisse. Aquilo criou um certo atrito ali, e o Zé depois acabou, digamos, engolindo o sapo barbudo.
falou, deixa para lá, vou tocar, e sempre foi muito leal ao Lula. O Lula se preocupava com o que o Zé poderia dizer. Quando veio a delação do Palocci, a grande preocupação do presidente Lula era se o Zé Dirceu poderia fazer alguma delação, um Vacari ou alguém muito próximo. E o Zé mandou um recado ao Lula. Isso também fiquei sabendo pelo próprio Zé, que com ele não precisava se preocupar. E toda essa lealdade ele manteve até agora e não vai deixar de ser leal ao Lula e ao projeto. No discurso que o Zé Dirceu fez ontem em Brasília, ele disse: nós temos que defender o governo Lula. Esse governo é nosso e precisa ser defendido. Lula só tem a ganhar com a volta do Zé Dirceu. Muita gente vai ficar do seu lado, presidente Lula, dizendo que agora o Zé voltando vai voltar todas as histórias do mensalão, do petrolão, é ruim para você, para a imagem, será que... Mas esqueça isso, presidente Lula, porque você foi preso por 580 dias, viveu isso na pele, o Zé também foi preso, o Zé foi perseguido muito antes do senhor, e ele tratou o tempo todo com lealdade, firmeza de compromissos, firmeza de projeto. E o PT precisa de gente assim nos mandatos parlamentares hoje. Gente que tenha um compromisso político ideológico firme, que defenda as causas do Brasil e que seja leal aos companheiros e aos princípios. Essa volta do Zé, eu não sei o que o Lula acha. Espero que ele esteja achando bom. Mas tenho certeza de uma coisa: não importa se o Lula acha bom, é bom para o Brasil que o Zé volte. Era o que tínhamos para hoje neste Fala ou Vai. Beijos e beijas e beijos a todas, todos e todas.